aqui. A hora que você quiser, Roberta. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos a presença e daremos início à cerimônia virtual de abertura dos 26º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, 16º Congresso Internacional de Direito Ambiental e 16º Congresso de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação em Direito Ambiental, organizados pelo Instituto Direito por um Planeta Verde, tendo como tema o Estado de Direito Ambiental sob a luz dos odds. Apresentamos a mesa de honra. O excelentíssimo Dr. Fernando Reverendo Vidal Acauí, promotor de justiça e presidente do Instituto Direito por um Planeta Verde. O excelentíssimo ministro Antônio Herma de Vasconcelos e Benjamin, ministro do Superior Tribunal de Justiça. O excelentíssimo Dr. Mário Luiz Sarrubo, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo. O excelentíssimo Dr. Marcelo Gomes Sodré, coordenador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, neste ato representando o governador do Estado de São Paulo, João Dória. O excelentíssimo Dr. Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, defensor público-geral do Estado de São Paulo. O excelentíssimo desembargador Rui Alberto Leme Cavalheiro, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste ato representando o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, o excelentíssimo Dr. Pedro Eduardo de Camargo Elias, primeiro secretário da Associação Paulista do Ministério Público, neste ato representando o presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Convidamos o Dr. Fernando Reverendo Vidal Acauí, presidente do Instituto Direito por um Planeta Verde, para a abertura do evento. Boa noite a todos. É um prazer poder, mais uma vez, recebê-los neste prestigiado evento, nosso 26º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental do Instituto Direito por um Planeta Verde, assim como também estamos aqui na abertura do 16º Congresso Internacional de Direito Ambiental também do Planeta Verde e comemorando o já ocorrido, com grande sucesso, 16º Congresso de Estudantes de Direito Ambiental. E gostaria de fazer, então, uma saudação especial à presença do excelentíssimo senhor ministro Antônio Herma de Vasconcelos de Benjamin, também ao nosso Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Mário Luiz Sarrubo, ao desembargador Rui Alberto Leme Cavalheiro, da primeira Câmara Reservada de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao Dr. Marcelo Gomes Sodré, coordenador do Instituto de Pesquisa Ambiental, o IPA, ligado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, nesse ato representando o nosso governador do Estado de São Paulo, Dr. João Dória, ao nosso ilustre defensor-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Florisvaldo Fiorentino Júnior, que muito nos honra com sua presença, ao Dr. Pedro Eduardo Camargo Elias, representando aqui o presidente da Associação Paulista do Ministério Público, Dr. Paulo Penteado Teixeira Júnior, e gostaria também de fazer uma saudação especial a todos os nossos diretores e diretoras do Instituto Direito por um Planeta Verde, todos os nossos amigos e convidados aqui presentes, aos associados também. Este ano, o Instituto Direito por um Planeta Verde optou pela temática o Estado de Direito Ambiental à luz dos ODS. O Estado de Direito, como um postulado ético pelo qual todos são iguais perante o conjunto de normas estabelecidas em determinado território, notadamente de sorte a poder gozar de todos os direitos fundamentais, evoluiu para aquilo que se denominou de Environmental Rule of Law, ou Estado de Direito Ambiental,
postulado jurídico de governança pelo meio do qual as pessoas, instituições e entidades públicas ou privadas, incluindo o próprio Estado, estão submetidas às leis publicamente promulgadas, igualmente aplicadas e julgadas de forma independente e que são consistentes com as normas e padrões internacionais de direitos humanos. Como anotado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em seu primeiro relatório sobre o tema, sobre o Environmental Rule of Law, lançado em Nairobi, no ano de 2019. De outra banda, em setembro de 2015, as Nações Unidas lançaram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, composto de 17 objetivos e 169 targets, apresentados após larga discussão realizada com a participação de Estados-membros e partes interessadas oriundas da sociedade civil. Estes objetivos compõem a denominada Agenda 2030. O Estado de Direito Ambiental e os ODS se reforçam mutuamente, sendo certo que a UNEP, a United Nations Environment Programme, reconhece que boa parte destes objetivos somente serão alcançados sob condições de efetividade do Environmental Rule of Law. O ODS 16, apenas a título exemplificativo, que diz respeito à paz, justiça e instituições fortes, é apontado pela própria ONU como aquele com mais forte ligação com o Estado de Direito Ambiental. Esta simbiose entre o Environmental Rule of Law e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é patente e demonstra a relevância da temática central dos eventos que ora estamos a iniciar. Não resta dúvida de que a efetivação da Agenda 2030 traz múltiplos ganhos a todas as nações que cumprirem tais objetivos e para o mundo como um todo. A repercussão política, social e econômica em razão de um desenvolvimento sustentável é inegável, sendo objeto de conclusão de estudos por parte de universidades, governos e outras instituições com enorme credibilidade no mundo acadêmico. Cumpre anotar que alguns dos ODSs cuidam de temas que há décadas, e alguns deles até há séculos, enfrentados pelos que se debruçam sobre temas ambientais, tais como preservação de ecossistemas, água e saneamento, poluição atmosférica, mudanças climáticas e consumo responsável. Outros desafiam os menos atentos a encontrar relação com a preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tais como erradicação da pobreza e da fome, trabalho decente e crescimento econômico, educação de qualidade, redução das desigualdades, igualdade de gênero e indústria, inovação e infraestrutura, quando, em verdade, todos esses temas se imbricam e trazem benefícios mútuos. O cumprimento destes ODS se mostra como medida de urgência, informação que não é e não pode ser ignorada pelos povos em geral e notadamente pelos governantes, que têm o dever legal, ético e moral de preservar as formas de vida deste planeta com a qualidade que o postulado do Estado de Direito Ambiental exige. O Instituto Direito por um Planeta Verde, como o maior celeiro de pesquisa e discussão do direito ambiental no Brasil, não poderia se furtar a enfrentar esses temas tão relevantes para o futuro da humanidade e, para tanto, convidou alguns dos maiores nomes do direito ambiental e das ciências naturais do mundo para colaborar com esse debate. Nós desejamos que esse debate seja extremamente profícuo e possa nos nortear para dias melhores. Muito obrigado.
Convidamos o excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, para o seu pronunciamento. Boa noite a todas e a todos. Eu queria inicialmente saudar o presidente do Instituto Direito por um Planeta Verde, o professor Fernando Acauí, o procurador-geral de Justiça de São Paulo, doutor Mário Sarrubo, alguém que eu conheço desde a época em que ele ingressou por concurso público no Ministério Público de São Paulo, o doutor Florisvaldo Florentino, que eu também conheço há muito tempo e que se destaca na defesa dos mais vulneráveis, o desembargador Rui Cavalheiro, que integra talvez a única Câmara especializada em Tribunal de Justiça Estadual do mundo, na verdade são duas, o professor Marcelo Sodré, que transita tanto pelo direito do consumidor como pelo direito ambiental e a tutela dos interesses difusos em geral. Saudar o diretor da Associação Paulista do Ministério Público, Pedro Duarte Elias, e também, com muito carinho, as professoras, os professores, os pesquisadores, os especialistas e estudantes de direito ambiental do Brasil e do exterior que nos assistem hoje. O Instituto O Direito por um Planeta Verde é a entidade científica de direito ambiental mais conhecida da América Latina e a única a realizar de maneira contínua congressos internacionais e nacionais há mais de 25 anos. Levei um susto hoje, quando o professor Fernando Acauí fez menção a que nós estamos realizando o 26º Congresso Brasileiro e lá vão outros tantos internacionais e o dos estudantes. Esses eventos têm, evidentemente, um papel muito importante, porque servem, em primeiro lugar, para analisar o que temos. E no passado, quando começamos, não tínhamos a exuberância do direito ambiental que hoje nós conquistamos como brasileiros, mas serve também para discutir temas novos que estão ainda, por assim dizer, na periferia do conhecimento tradicional naquela disciplina específica, no caso, o direito ambiental. E não é à toa que foi escolhido como tema o Estado de Direito Ambiental, uma expressão que, embora conhecida em uns poucos países mais na literatura, ganhou destaque mesmo com os festejos realizados em 2012, por ocasião da Rio+20. E neste contexto geral de celebração da Expo 92, então nós chamávamos Expo 92, a denominação oficial não é essa, mas o apelido pegou, pelo menos no Brasil. Ao comemorar os 20 anos da Expo 92, a comunidade jurídica internacional e vários dos que estão aqui como palestrantes estiveram no Rio de Janeiro em um evento jurídico organizado pelas Nações Unidas e que eu tive a oportunidade de ser o coordenador executivo. Pois bem, durante todos esses dias, num formato diferenciado, nós estaremos debatendo esta ideia de Estado de Direito Ambiental. E o momento não poderia ser mais apropriado, tanto na perspectiva internacional, quando nós estamos prestes a 2 momentos de grandes definições
um na área de mudanças climáticas, a COP de Glasgow, e o outro momento, a COP da Convenção da Biodiversidade, que também já deveria ter ocorrido e se realiza em 2 fases, a segunda no ano que vem, na China. A verdade é que o Brasil é uma referência no mundo todo, no que tange à qualidade do seu direito ambiental. Mas nós ainda temos muito que caminhar no que se refere à implementação do direito ambiental. Isso envolve todas as instituições, desde a administração pública, federal, estadual e municipal, o próprio Ministério Público, que foi o primeiro a receber legitimação ativa para atuar nesse campo ainda, por ocasião da promulgação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, e legitimação essa que foi ampliada em 1985 com a Lei da Ação Civil Pública e depois com o capítulo ou o título processual do Código de Defesa do Consumidor, já na década de 90. As associações, a Defensoria Pública, e já são frequentes as ações ambientais propostas pela Defensoria Pública, e há muito a que fazer nesse campo, sobretudo, meu caríssimo defensor público geral do Estado de São Paulo, Floresvaldo, no âmbito da chamada justiça ambiental, da discriminação ambiental, a contaminação, a poluição, a destruição do belo nas regiões mais pobres do Estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, mas tem disso no Brasil e também em outros países. Então, nós temos, de um lado, eu repito, um direito ambiental no terreno teórico, certamente o mais bem estruturado e sofisticado da América Latina, no campo legislativo também, mas temos um dever de casa grande a ser feito no que se refere à implementação. E a cautela é sempre de, quando nós acreditamos, e temos que acreditar, que somos um povo civilizado, e um dos pilares da civilização é a ideia de progresso, nós andamos sempre para frente, a preocupação com os sustos legislativos de retroceder naquilo que foi aprovado há 20 anos, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. E, por isso, ganhou um desenvolvimento enorme no direito ambiental comparado, não apenas no brasileiro, o chamado princípio da proibição de retrocesso. Esse é um momento, portanto, de festejar, mas é um momento também de lembrar. E lembrar de alguém que esteve em todos os momentos do Instituto O Direito por um Planeta Verde, desde a sua fundação, nos seus primeiros eventos, na escolha dos primeiros locais onde os eventos seriam realizados, ao abrir portas para o direito ambiental, sobretudo na magistratura, que não tinha exatamente uma tradição, e nem podia ter, de proteção do meio ambiente, porque faltava a legislação. O desembargador Eladio Lecei nos deixou recentemente, mas nos deixou apenas fisicamente, porque conosco ele está hoje na sua obra, nas suas luzes, na sua inspiração, nas centenas e centenas de discípulos, jovens juízes, hoje desembargadores, alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça que foram seus alunos. Até o último instante, o seu maior orgulho era ser professor da magistratura, na Escola Nacional da Magistratura, na nossa Infam,
tão bem dirigida pelo meu colega ministro Og Fernandes, com uma secretária-geral que ele adorava, a juíza federal Cíntia Brunetta. E também na sua escola de origem, onde ele foi diretor por mais de uma vez, e tinha uma sala própria. Ou seja, os diretores que o sucederam após a aposentadoria do nosso querido Eladio Lecei faziam questão de ter essa figura iluminada ao seu lado. Presto homenagem, portanto, em meu nome pessoal, e certamente os próximos colegas que farão o mesmo, a ele, a sua esposa Norma, sempre companheira, que não o deixou em nenhum momento, aos seus 3 filhos, a Fábio, Tiago, Larissa, e aos seus netos, que eu homenageio na figura do Pedro Lecei, que certamente seguirá os passos do avô na dedicação à causa que é constitucional e legal dos vulneráveis. Outros escreveram, e eu também, que o Eladio Lecei tinha na sua vida uma ordem de prioridades. Primeiro, o seu trabalho com os vulneráveis. E, em segundo lugar, a família e os amigos. Nunca a família e os amigos tiveram ciúme dos vulneráveis. Porque nós sabíamos que esta era a opção correta de um homem absolutamente extraordinário. A Eladio Lecei, a nossa homenagem, não apenas como amigo, mas a homenagem que nós, que trabalhamos com direito ambiental e também com o direito do consumidor, a proteção o direito indígena, das pessoas com deficiência, dos idosos, dos vulneráveis de uma maneira geral, e eu não tenho legitimidade para falar em nome dessas categorias todas, mas certamente posso captar que na consciência coletiva do Brasil, de todas essas pessoas, há um muito obrigado na boca de cada um para se dirigir a esta figura magnífica do direito e da humanidade. Muito obrigado. Convidamos o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Mário Luiz Sarrubo, para o seu pronunciamento. Muito boa noite a todos e todas. Quero permitir aqui uma saudação ao meu queridíssimo amigo, Dr. Fernando Reverendo Vital Acauí, que é o presidente do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Uma saudação ainda mais especial ao ministro Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin. Ele bem pontuou, nos conhecemos já há algumas décadas, né? Sempre foi uma inspiração para todos nós no Ministério Público, seja por sua atuação ainda aqui como promotor de justiça, como procurador de justiça, seja pela sua atuação na tutela coletiva nos mais variados campos, seja hoje como ministro do Superior Tribunal de Justiça. Saudar o querido amigo, Dr. Marcelo Gomes Sodré, coordenador do Instituto de Pesquisa Ambiental, o IPA, professor, querido amigo também, o Florisvaldo, Dr. Florisvaldo, defensor público-geral do Estado de São Paulo, desembargador Rui Alberto Leme Carvalheiro, também o meu querido amigo, colega de Ministério Público, Dr. Pedro Eduardo de Camargo Elias. Saúdo a todos e a todos os demais, a todas e todos os demais participantes deste importante evento. Eu tenho tido, nos últimos anos, o prazer de acompanhar estes eventos do Instituto O Direito por um Planeta Verde. E quero pontuar mais uma vez a importância do trabalho que se faz neste instituto, importância que se mostra
cada vez mais relevante no mundo de hoje. Num Brasil com tanta devastação ambiental, um país com tanto desprezo para as causas ambientais, é muito importante que profissionais tão capacitados como estes que nos acompanham hoje nesta mesa de abertura e que nos acompanharão neste congresso, neste evento, é fundamental que se levante novamente o tema para a discussão aqui no Brasil e que se convide a população para uma consciência da importância das lides e das teses ambientais, para que se entenda que o ar que respiramos, que a água que bebemos, que o agro e que tantas outras vertentes econômicas deste país dependem de um meio ambiente sustentável. O tema deste evento, o Estado de Direito Ambiental sob a luz das ODS, é relevantíssimo e tem a ver com o atual momento que enfrentamos aqui no Brasil. Não podia ser melhor escolhido, não podia ser melhor tratado por profissionais tão sensíveis, por profissionais tão capacitados com o tema ambiental aqui no Brasil de hoje. Eu queria cumprimentar o Fernando Acauí, o doutor Fernando Acauí, o nosso ministro sempre procurador de justiça e promotor de justiça, ministro Herman Benjamin, por manterem viva a chama, por manterem vivo o Instituto Planeta Verde, ainda mais vivo, instituto tão importante para o nosso Brasil, para o meio ambiente deste nosso Brasil. Desejo a todos e todas um excelente evento, que tenhamos, que deste evento saiam novas diretrizes, mais consciência ambiental ainda para um país que está precisando muito olhar para o verde, olhar para a água, olhar para o ar que nós respiramos. Muito obrigado a todos e todas. Desejo um excelente evento. Compõe a nossa mesa o excelentíssimo doutor Motaurício Oquete de Souza, corregedor-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Convidamos o doutor Motauri para a sua saudação. Excelente senhor doutor Fernando Reverendo Vidal Acauí, querido colega, dileto amigo e eminente presidente do Instituto do Direito por um Planeta Verde, excelentíssimo senhor ministro Antônio Vasconcelos Herman Benjamin, dileto amigo, profissional dos mais destacados, excelentíssimo senhor doutor Mário Issarrubo, procurador-geral de Justiça, em nome de vossas excelências, peço vênia aqui para saudar a todos os demais ilustres componentes desta mesa, assim como a todos e a todas que abrilhantam esse evento tão importante, esse evento tão marcante. Marcante, em primeiro lugar, porque, como disse Sua Excelência, o eminente ministro Herman Benjamin, já estamos aí na 26ª edição de algo que Sua Excelência sonhou lá atrás, mas por maior que tenha sido o sonho, duvido que tenha pensado que chegaríamos tão longe com essa pujança que o Instituto hoje apresenta, fruto de todos aqueles que se sucederam sempre exitosamente na condução desse Instituto, hoje nas competentíssimas mãos do Dr. Fernando Reverendo Vidal Acauí. E eu gostaria apenas de fazer uma observação, sem mais delongas, e a observação é a seguinte, né? Nós temos aí as ODS pela frente e nós temos uma legislação por trás. E no Brasil, até como uma forma de homenagear o eminente desembargador, né, um ícone de todos nós, pela sua grandeza, Sua Excelência, o eminente ministro Herman Benjamin bem o disse, o eminente desembargador Elado Elecei, a forma de homenageá-lo é lutarmos, estarmos sempre juntos e sempre olhando para a construção do que a lei nos traz. Ou seja, nós temos que parar de ser um país de leis escritas e não encetadas e não implementadas. Que nós tenhamos todos força para fazer valer os princípios que regem a dignidade da pessoa humana. Dentre eles, obviamente, a proteção e a preservação dos recursos ambientais. A construção de uma legislação que é exemplar, uma legislação que é pioneira em termos mundiais e que é, seguramente, das mais bem engendradas dentre todas aquelas existentes em nosso globo terrestre, mas que, infelizmente, é fruto de uma incapacidade humana
de levar à vida real o que está no mundo fático no campo do direito. Que possamos todos nós, e eventos como esses são fundamentais para essa finalidade, possamos todos nós ter a força, ter o sonho de transformar em realidade o que a lei nos traz, o que a lei nos consagra, ao menos em abstrato. É esse o sonho de todos nós, é esse o objetivo que nos une, e que não é uma utopia, mas sim uma proposta de vida, um objetivo de vida, como bem demonstrou o eminente desembargador Eládio Leicey, e bem o disse o nosso querido e eminente ministro Herman Benjamin. Desejo, portanto, a todos e a todas um excelente congresso, de muitos debates, de muita construção e de propostas firmes, para que possamos fazer de nossa sociedade tão vulnerável, tão carente e tão amesquinhada, notadamente pelo poder público, uma sociedade um pouco mais justa, mais fraterna e igualitária. Excelente, portanto, congresso a todos e a todas. Convidamos o Dr. Pedro Eduardo de Camargo Elias, secretário da Associação Paulista do Ministério Público, neste ato representando o presidente da Associação Paulista do Ministério Público, para a sua saudação. Boa noite a todas e todos. Queria cumprimentar inicialmente o presidente do Instituto Direito por um Planeta Verde, Fernando Reverendo Vidal Acauí, nosso queridíssimo colega de Ministério Público, com brilhante atuação na área ambiental e nas outras áreas também aqui do nosso órgão ministerial. Queria saudar o ministro Herman Benjamin, oriundo também do nosso Ministério Público de São Paulo, saudar também o nosso Procurador-Geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubo, nosso Corregedor-Geral Motauri Chioquete de Souza e as demais autoridades presentes nesse evento. Rapidamente, venho aqui e trago um abraço do nosso presidente Paulo Penteado Teixeira Júnior, que é um entusiasta também da temática desses congressos que se realizarão. Trago o apoio da Associação Paulista do Ministério Público sempre que nós estivermos na defesa do meio ambiente. Esse tema é muito caro ao Ministério Público e a toda a sociedade. Então, a discussão e a criação de novas diretrizes quanto à defesa do meio ambiente, quanto ao meio ambiente sustentável, sempre terá o apoio do Ministério Público de São Paulo e também da Associação Paulista do Ministério Público. Então, parabenizo a todos na pessoa do nosso presidente Fernando Acauí e desejo um excelente congresso a todas e todos. Muito obrigado. Convidamos o Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo, Dr. Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, para a sua saudação. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar aqui a todas as autoridades e os demais que nos acompanham. Eu faço aqui nas pessoas do Dr. Fernando Reverendo Vidal Acauí, presidente do Instituto Planeta Verde, excelentíssimo ministro Antônio Herman Benjamin, um carinho especial por ele já de há muito, pelo senso de humanidade, pelo senso de justiça, dignos de toda a nossa deferência. Ao amigo, Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Luiz Sarrubo, Dr. Marcelo Sodré, secretário adjunto de Meio Ambiente, hoje aqui representando o nosso governador João Dória, ao Dr. Rui Alberto Leme Carvalheiro, esse ato aqui representando o Corregedor-Geral de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Em primeiro lugar, agradecer pelo honroso convite e também compartilhar da alegria para a Defensoria Pública estar aqui presente no dia de hoje em mais um Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. A Defensoria Pública tem na questão ambiental uma das maiores e mais sensíveis fontes de preocupação, dado que as mudanças climáticas e suas potenciais consequências certamente fragilizam a população mais vulnerável do nosso país, como bem lembrou aqui com a sensibilidade de sempre o ministro Herman Benjamin. Então, as instituições, o poder público, a iniciativa privada, o terceiro setor, devem cada vez mais se irmanar e se integrar na construção de um sistema jurídico garantidor de um meio ambiente sustentável e plenamente equilibrado,
às nossas futuras gerações. E isso se faz também, sem dúvida nenhuma, pelo compartilhamento e pela produção do conhecimento na academia e também em congressos científicos. Eu não vou me alongar mais aqui, desejo um profícuo evento a todos e todas e retorno aqui a palavra ao nosso cerimonial. Convidamos o excelentíssimo desembargador Rui Alberto Leme Cavalheiro, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste ato representando o Corregedor-Geral da Justiça, para o seu pronunciamento. Saúdo a todos, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, dirijo meu cumprimento ao eminente ministro Herman Benjamin, personalidade que tem mantido levantada a bandeira do meio ambiente, e a trajetória dele, partindo do direito do consumidor, demonstra sempre a linha de pensamento arrojada que teve. Tenho a satisfação de lembrar que, quando estava judicando no fórum do viaduto Dona Paulina, o digno ministro trabalhava lá. Não chegamos a trabalhar juntos, mas fomos contemporâneos de prédio. Saúdo doutor Mário Sarrubo, digno procurador-geral de Justiça, entidade que muito prezo. Meu pai teve origem no Ministério Público e costumo dizer até que eu nasci no Ministério Público, porque na época, no fórum lá da nossa cidade, não tinha sala para o MP, então meu pai atendia a promotoria em casa. Como eu nasci em casa porque não tinha hospital, eu nasci no fórum, nasci no ambiente do Ministério Público. Saúdo o doutor Fernando Acauí, que justamente está na liderança do Planeta Verde. É uma posição difícil, técnica, e que está sendo muito bem levada por ele. Dr. Florisval, representante da Defensoria Pública, que tanto tem colaborado, tem trazido ideias. Quero destacar que, quando começamos, há 18 meses atrás, sessões remotas de julgamento, rapidamente a presidência da sessão fez contato com a Defensoria, já estabeleceram sistemas de presença e hoje temos acompanhamento constante e adequado, trazido uma demonstração de inserção na modernidade. O passamento do Eládio, doutor Eládio, é algo que pega, algo que marca. Eu tinha aquela alegria de, chegando nos congressos, nos eventos, ver aquela pessoa sempre correndo, sempre manuseando tudo, tinha o controle, sabia o que estava desenvolvendo. E tenho certeza que aquele esforço, aquele trabalho não foi em vão, porque, pensando no meio ambiente, ele plantou uma semente e essa semente vai frutificar, vai continuar dando frutos, será uma árvore frondosa e forte para que nós tenhamos a segurança de prosseguir. Eu, nessa oportunidade, também estou representando a Escola Paulista da Magistratura, onde periodicamente eventos de meio ambiente são realizados, contando sempre com a presença do ministro Herman Benjamin, que é um amigo incansável de São Paulo, não só uma personalidade no mundo jurídico, como uma pessoa que está muito próxima. Sou integrante da primeira Câmara Reservada do Meio Ambiente. O Tribunal de Justiça, há mais de 10 anos, criou essas câmaras e começamos com uma, agora estamos com 2 câmaras, ainda não temos condição de atender toda a área de meio ambiente. Algumas coisas, em razão do serviço, mesmo porque é cumulativo. Eu tenho a minha vara de origem, a minha câmara de origem, e estou também no meio ambiente. Então, nós não temos condição de atender tudo, mas estamos indo. Tenho a satisfação de dizer
e digo com orgulho que cheguei feliz na Câmara do Meio Ambiente, pensando em fazer um bom serviço, tenho procurado fazer, mas tenho aprendido muito. Cada semana chega uma coisa que eu nem imaginava que haveria aquele assunto em termos de meio ambiente. E esses congressos que são trazidos, eles dão a certeza de que aquelas ideias, aquilo que está sendo discutido, é objeto de estudo aqui. Com o desembargador Gilberto Passos de Freitas, também com origem no Ministério Público Paulista, tive a alegria de ir num congresso, estávamos debatendo um tema, e o doutor Eládio apresentou o tema. Quando eu fui ver, era um acórdão meu. E foi dito, o doutor Rui está aqui presente. Eu quero dizer para os senhores, eu me senti como um ídolo do rock, porque as pessoas me olhavam com alegria. Aí eu imaginei o que um ídolo de rock sente, porque todo mundo me cumprimentando. Falei, nossa, que coisa, né? Até lembrei quando eu tinha feito aquele voto, falei, eu não imaginei que fosse ter essa repercussão. Enfim, estamos aqui para debater assuntos que é a preservação. Eu tenho filhos, eu tenho netos, e eu quero que o Planeta Verde, como pensa nos meus netos, não os conhece, mas pensa neles como a futura geração. Eu quero que eles fiquem bem. Por isso eu repasso para os meus netos o que eu vejo aqui. Vocês vão ter uma vida boa, porque tem muita gente pensando em vocês. Agradeço a palavra que me foi concedida, estimo todo sucesso para este congresso e tenho certeza que excelentes soluções advirão daqui. Obrigado pela palavra. Convidamos o coordenador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, representante do governador do Estado de São Paulo, o doutor Marcelo Gomes Sodré, para a sua saudação. Eu queria inicialmente dar uma boa noite a todos, dizer que é um prazer enorme estar aqui, né? Represento aqui o governador Dória e também o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, doutor Marcos Penido, né? Com muito prazer participo aqui dessa abertura. Queria cumprimentar primeiramente o Fernando Acauí, né? Quem conheço já há muitos anos, né? Tanto na sua atividade como do Ministério Público, como promotor, mas também na sua atividade como professor de Direito Ambiental, né? Tem uma grande atividade como professor de Direito Ambiental, como quem escreve livros, né? Queria dar um grande cumprimento aqui ao Dr. Antônio Herman Benjamin, né? Quem conheço há mais de 30 anos, convivi durante muito tempo, né? E faço um testemunho que não é necessário, mas faço esse testemunho, né? Se hoje nós temos um direito ambiental de alguma forma sistematizado, de alguma forma organizado, isso se deve muito ao Dr. Antônio Herman Benjamin. Não só a formulação das leis, né, mas também a interpretação e aplicação das leis, né? Os julgados do Antônio Herman Benjamin nós estudamos, eu estudo com meus alunos de pós-graduação da PUC, né? Totalmente, sempre estudamos os acordos do Dr. Benjamin, que viram um paradigma para nossos estudos, né? Queria cumprimentar o Dr. Floriano, né? Dr. Florisvaldo, né? Que acho que em 10 anos, um pouquinho mais, conseguiram colocar de pé a Defensoria Pública com muito prestígio no Estado de São Paulo, né? A Defensoria Pública talvez seja, acho que é o órgão mais recente que nós temos, mas ela funciona tão bem que parece que ela já tem muito tempo, né? Parece que ela já tem 30 anos, 40 anos, né? Quando, na verdade, a Defensoria ainda é uma instituição nova, né? Mas uma instituição que já mostrou totalmente a sua disposição de defender a população, de defender os necessitados. Cumprimento também o Dr. Rui Cavalheiro, né? Que também digo que os julgados da Câmara de Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo são parâmetros de estudos o tempo inteiro, né? Pode ter certeza, doutor Rui, que alunos acompanham detalhadamente os julgados, né? E sabem, né? A gente está vivendo um momento interessante, né? Onde as pessoas agora sabem quem são os juízes, né? Antigamente não se sabiam quem eram os juízes, né? Hoje os juízes têm nome,
a gente acompanha, né? Queria cumprimentar o Dr. Mário Sarrubo, amigo também de 30 anos, né? Um querido amigo, né? E, por fim, queria cumprimentar o Dr. Montauri, né? Por conta não só da amizade, mas por conta de ser um colega professor da PUC, né? Trabalhamos juntos na PUC, fazemos banca junto, né? E é um prazer muito grande estar aqui com o Dr. Montauri, né? Hoje, para representar o governo de São Paulo, hoje é um dia feliz para representar o governo de São Paulo, porque hoje, especialmente hoje, o governo de São Paulo lançou dois programas muito interessantes, né? O senhor governador assinou um decreto hoje reformulando o ICM ecológico, né? Os municípios que protegem mais o meio ambiente vão receber mais ICMS, é uma medida bastante interessante essa, né? Incentivar as prefeituras, incentivar os poderes locais a protegerem o meio ambiente, mas dando um respaldo em termos de recursos, né? Através dessa possibilidade, então, de fazer o chamado ICM ecológico, e também foi lançado hoje um programa chamado Refloresta São Paulo, com o compromisso de 1,5 milhão de hectares de vegetação nativa até o ano 2050. Então, existe um programa muito grande no estado de São Paulo de fazer o reflorestamento do estado de São Paulo, né? E ainda, né, gostaria de fazer ainda dois pontos que me parecem extremamente importantes, né, que está em consulta pública, e aproveito para falar isso, está em consulta pública o Plano de Ação Climática do Estado de São Paulo, né? São Paulo também tem um compromisso grande nessa temática de mudanças climáticas, né? E dentro disso, nesse momento difícil que o país passa, né, nos temas ambientais, né, nós somos um país muito paradoxal, né? Nós temos, de um lado, uma legislação maravilhosa e nós temos, do outro lado, uma possibilidade enorme dessa legislação estar sendo destruída, né? O momento é um momento muito difícil, é um momento contra a ciência, é um momento contra a pesquisa, né? Muitos ataques, né? E o que me parece importante colocar para vocês, né, que o governo de São Paulo faz parte de um consórcio de governadores, sobretudo no tema do clima, né? A ideia é que, já que o governo federal não se compromete a metas realmente boas em relação ao clima, e não vai possivelmente apresentar também um plano nacional em Glasgow, os governadores estão se reunindo num consórcio para fazer uma proposta dos próprios governadores, né? Então, isso me parece duas coisas bastante interessantes que estão acontecendo, né? E agora eu falo um pouco do ponto de vista pessoal, né? Para mim, é muito bom estar aqui no Planeta Verde. Eu vi a fundação do Planeta Verde quase 30 anos atrás, né? Sou também testemunha, né, da importância, algo que eu queria dizer aqui para vocês, da revista de Direito Ambiental, né, que tem 26 anos, se minha memória está boa, e está lá pelo número, já passou do número 100, né? Não é fácil hoje nesse país ter uma revista. A revista de Direito Ambiental é referência, né? Todos os alunos, principalmente alunos de pós-graduação, querem publicar, e professores querem publicar na revista, né? A revista é a melhor revista, sem dúvida nenhuma, que nós temos no estado, no Brasil, e uma das melhores do mundo, pode-se dizer assim, sobre direito ambiental. Então, é muito importante a gente trabalhar, né? Eu coordeno, só falando rapidamente, aproveitando aqui o espaço que eu acho que é importante, né? Eu, há 3 meses, coordeno um novo Instituto de Pesquisas Ambientais do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo decidiu juntar 3 institutos centenários: Instituto Florestal, Instituto de Botânica, Instituto Geológico. São 3 institutos centenários, e a ideia é de que esses 3 institutos, por conta das necessidades de se trabalhar junto os temas, né, por ter uma visão multidisciplinar nesse momento, não mais visões segmentadas, os 3 institutos foram juntados em um único instituto, que se chama agora Instituto de Pesquisas Ambientais do Estado de São Paulo. E com muito prazer estou nessa luta, uma luta muito difícil de criar um novo instituto, não é fácil, né? A gente tem muitos problemas para enfrentar. E, por fim, eu queria dar um testemunho pessoal também a respeito
do Eládio, né? O Eládio é uma pessoa também muito querida, né? E vários falaram aqui das qualidades do Eládio, né? Eu pessoalmente sempre notei uma qualidade, é sobre essa qualidade que eu queria falar, do cuidado, né? Ele sempre foi uma pessoa que cuidou, né? Eu sempre vi o Eládio, acho que foi o doutor Puig que falou, né? O Eládio correndo de lá para cá, né? Esse correr de lá para cá era sempre ele preocupado em cuidar das coisas, cuidar para que as coisas acontecessem de forma correta e cuidar muito das pessoas, né? Eu vi muitas vezes o Eládio conversando com as pessoas, quando tinha algum problema aqui, algum pequeno conflito ali, ele tentando conversar. O Eládio é uma pessoa que sabia muito escutar, né? Ele sabia muito escutar as pessoas todas. Então, eu também queria deixar essa minha lembrança em relação ao Eládio. Foi uma coisa muito triste nessa semana que nós passamos, né? Perdemos recentemente, não tão recentemente, mas recentemente, a professora Ada, né? Que era o outro grande marco, né? E agora perdemos o querido professor Eládio também, né? E queria ressaltar isso. Eu acho que talvez o que esteja faltando hoje no mundo é essa qualidade, a qualidade do cuidado, né? Nós estamos num momento em que as pessoas talvez falem muito, escutem pouco, né? Compreendam menos ainda, né? E eu acho que então essa para mim é a marca que fica do Eládio. Então eu queria, em nome do governo de São Paulo, queria em nome do governador Dória, que tem um grande compromisso com os temas ambientais, queria deixar isso aqui bem expresso, né? Um grande compromisso com as questões ambientais, né? Deixar aqui um abraço para todos e desejar um grande encontro do Planeta Verde. Estava dando uma olhada na programação, uma programação fantástica, maravilhosa, né? Professores de altíssimo nível, né? Esse mundo online atrapalhou muita coisa, mas tem uma coisa que ele ajudou, né, que é a possibilidade de a gente ter grandes professores falando, que possivelmente teriam muita dificuldade de vir a São Paulo, mas nesse universo a gente tem esses professores, e eu acho que o Fernando Acauí está de parabéns, porque eu acho que ele conseguiu reunir realmente nomes maravilhosos do direito ambiental, não do Brasil, não da América Latina, mas do mundo, né? São grandes professores que vão participar. Assim. Então, eu queria, em nome do governo de São Paulo, desejar um sucesso para o evento. Devolvemos a palavra ao Dr. Fernando Reverendo Vidal Acauí, presidente do Instituto ao Direito por um Planeta Verde. Eu gostaria só antes de dar seguimento aqui à nossa abertura, eu gostaria de quebrar aqui um pouquinho o protocolo e pedir ao nosso colaborador, Fernando, que anuncie, abra a palavra para o nosso deputado federal, Rodrigo Agostinho, que está aqui presente e que, como um grande defensor das causas ambientais no Congresso Nacional, gostaria muito que o nosso deputado pudesse também fazer a sua saudação a todos neste momento. Doutor Fernando, é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Ministro Herman Benjamin, é sempre um prazer revê-lo. Em seu nome, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Ao mesmo tempo que é um momento de muita satisfação, todos nós juntos aqui na abertura de mais um congresso, e eu participo dos congressos do Planeta Verde desde a minha adolescência. Por outro lado, é um momento também de muita emoção por conta da homenagem ao nosso amigo Eládio. Então, eu quero apenas fazer essa saudação a todos vocês e dizer da emoção da gente estar aqui hoje homenageando uma pessoa tão especial ao direito ambiental brasileiro. Então, Eládio Lessay presente e que a gente tenha ele sempre nas nossas memórias. Um abraço a todos vocês. Obrigado, deputado Rodrigo Agostinho, nosso querido diretor do Instituto do Direito por um Planeta Verde. Gostaria de agradecer todas as palavras inspiradoras que foram mencionadas pelos componentes da mesa e as auspiciosas notícias que nos foram trazidas também.
em tempos difíceis como o que estamos vivenciando em relação, né, ao meio ambiente no Brasil, sempre atacado por todos os flancos, as notícias trazidas pelo Dr. Marcelo Sodré são muito bem-vindas e agradecemos, obviamente, né, ao governador do Estado de São Paulo por estas iniciativas. Eu não poderia também, antes de dar prosseguimento, mais uma vez agradecer a presença de todos, em especial dos nossos queridos diretores que se fazem aqui presentes. Eu tenho visto aqui no chat, né, manifestações múltiplas de muitos queridos colegas, né, que caminham juntos conosco há tantas décadas aqui no Planeta Verde, e gostaria de fazer essa saudação por meio da nossa vice-presidente, a querida amiga Annelise Monteiro Steigleber. Sejam muito bem-vindos todos aqui, é uma honra tê-los conosco. Bom, dando sequência aqui à nossa abertura, nós gostaríamos, certamente, um momento que o nosso querido amigo Eládio Lecei muito teria prazer em estar presente, fazer apenas o anúncio com relação aos ganhadores do nosso prêmio José Bonifácio, né? Os estudantes de direito ambiental que este ano tiveram as melhores teses, dentre tantas, né, dezenas de teses que foram aprovadas e com grande qualidade. Estas se destacaram e merecem todo o nosso elogio, né, todo o nosso aplauso. Certamente, se estivéssemos no presencial, estaríamos, né, aplaudindo de pé todos esses queridos estudantes, a futura geração, aqueles que vão dar continuidade, né, que já estão produzindo, pesquisando para o direito ambiental e certamente estarão à frente do Planeta Verde em breve. Então, eu gostaria de citar, né, o primeiro colocado na categoria estudante de graduação com a tese litigância no Comitê do Patrimônio Mundial, o caso Wood Buffalo National Park, o estudante Igor Tostes Fiorese. Parabéns, Igor, pela sua tese aprovada em primeiro lugar nesta categoria. Na categoria de estudantes de especialização em direito ambiental, a primeira colocação com a tese A ausência de cooperação internacional do Brasil no combate à poluição dos oceanos por plástico, instrumentos normativos e possíveis sanções para a regularização de um país poluidor do meio ambiente marinho, de autoria de Gabriel Araújo Sobreira. Parabéns, Gabriel, também pela primeira colocação, pela sua tese, nossos máximos elogios. Na categoria estudante de mestrado, com a tese litigando a crise climática, análise da aplicação do processo estruturante aos casos brasileiros, a primeira colocação ficou com a estudante de mestrado Juliana Sherman Pessoa Lopes. Parabéns, Juliana, você também é merecedora de todo o nosso elogio. Categoria mestre, já com o título de mestre e com a tese Esverdeamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma tendência brasileira para a implementação do Estado de Direito Ambiental. A primeira colocação ficou com Fabrício Barbosa Barros. Parabéns a você também, Fabrício. Na categoria estudante de doutorado, ou seja, doutorando, né? A primeira colocação ficou com a tese Opinião Consultiva 23/2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
do greening ao reconhecimento dos direitos autônomos da natureza, de autoria de Joana Dark Dias Martins. Parabéns, Joana Dark. Você também merecedora de todos os nossos aplausos. E, finalmente, na categoria doutor, com a tese Um Novo Olhar acerca da capacidade de estados e municípios estabelecerem políticas públicas de energia, uma análise da jurisprudência do STF em meio à pandemia, a primeira colocação ficou com o doutor Fernando do Rego Barros Filho. Nossos mais altos elogios, Fernando, pela sua tese que ganhou nesta categoria. Parabéns a todos os estudantes que participaram, que se debruçaram, que pesquisaram o direito ambiental para a criação de suas teses. Isso é realmente gratificante. Nós fazemos questão de continuar com a categoria de teses nos nossos eventos. Esse é um momento fundamental do Congresso. Aliás, um verdadeiro Congresso não pode jamais se descurar, né, da produção científica. E, portanto, nós agradecemos a todos vocês que se esmeraram no estudo do direito ambiental para a produção de teses maravilhosas e que certamente, publicadas que serão, né, renderão muito na prática para o direito ambiental. Muito obrigado a todos vocês. E, por fim, para podermos encerrar com chave de ouro esta abertura do 26º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental e 16º Internacional de Direito Ambiental, nós gostaríamos, né, de passar a palavra a alguns dos nossos ex-presidentes para trazerem uma mensagem, né, em relação ao nosso querido amigo e ex-presidente, nosso segundo presidente, né, na ordem desde nossa fundação, o desembargador Eládio Lecei. Eu passo, então, novamente a palavra ao ministro Antônio Herman Benjamin, nosso primeiro presidente, nosso inspirador, nosso grande fundador, para, querendo trazer mais algumas palavras em relação ao nosso amigo Eládio Lecei. Por favor, ministro Herman Benjamin. Obrigado, professor Fernando Acauí. Eu já falei sobre o meu amigo, professor Eládio Lecei, e se eu falar mais, eu me emociono e não consigo continuar. Então, talvez nós pudéssemos ouvir agora alguns dos ex-presidentes, e lembrando que, por ocasião da abertura do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, amanhã é a abertura do Congresso Internacional, como bem indicou o professor Fernando Acauí, e, salvo engano, na semana seguinte é o 26º, né, Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Nós vamos fazer uma outra homenagem ao desembargador Eládio Lecei com um vídeo que está sendo produzido com depoimentos de amigos seus, não é? Então, eu devolvo a palavra ao professor Acauí para conduzir o restante desta solenidade de abertura com um momento de homenagem, e homenagem por toda parte, como eu já disse, a esse grande jurista e homem brasileiro, o desembargador Eládio Lecei. Obrigado, ministro.
De fato, na segunda-feira, logo na abertura, às 9 horas da manhã, com palestra do ministro Antônio Herman Benjamin, que vai abrir o Congresso, o 26º Congresso de Direito Ambiental brasileiro, né? Nós, então, estaremos já com este vídeo pronto, né? E certamente será uma homenagem que vai emocionar a todos nós, dado o carinho que todos temos pelo desembargador Eládio Lecei. Eu chamo na sequência, eu estou seguindo uma sequência de presidentes pela ordem cronológica, né, do primeiro até aqueles, o último, dos que se fazem presentes neste momento. Então, eu convido a querida amiga, procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Silvia Capelli, para prestar a sua homenagem ao nosso amigo Eládio. Bom, boa noite a todos. Eu queria saudar muito especialmente ao nosso presidente, Fernando Acauí, por todo esse esforço, estando presente conosco durante todos esses anos. São 26 anos do Congresso do Instituto Direito por um Planeta Verde. Nós sabemos da responsabilidade de organizar isso, estar à frente de todas essas coisas. E agradecemos a Acauí, falo também aqui, acho que todos os diretores aqui presentes, amigos de uma jornada tão longa, queriam te agradecer. Eu também queria agradecer a oportunidade de falar a respeito do Eládio, de fazer uma singela homenagem ao Eládio, porque todos os professores, conferencistas, ex-presidentes e diretores do Planeta Verde aqui presentes poderiam estar aqui falando para o Eládio, que mora no nosso coração, vai ser o eterno presidente do Planeta Verde, o eterno coordenador da Revista de Direito Ambiental. E eu queria também cumprimentar ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, por ser o nosso anfitrião, o Ministério Público de São Paulo, ao longo de tantos anos. E eu queria ler, Acauí, uma singela homenagem que eu escrevi ao Eládio, e acho que esse roteiro é bastante importante para mim, para que eu tente evitar me emocionar, porque o Eládio sempre foi um amigo muito presente na minha vida, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. E nós tivemos inúmeros momentos inesquecíveis juntos. Então, esse roteiro, para mim, é muito importante. Vocês vão ver que é uma palavra muito singela e bastante pessoal, tá? Que eu queria, então, pedir a licença de todos para poder ler. Então, eu queria dizer o seguinte, que o Eládio é uma unanimidade. Quantos adjetivos seriam possíveis para descrevê-lo? Pura sinceridade, pura abnegação, pura amizade, pura competência, pura lealdade. Imaginei por que usar pura e sobreadjetivar algumas virtudes lembradas ao acaso. É que o Eládio foi um homem puro, daqueles que esquecem rápido as frustrações, dissabores, desilusões. Era um homem tão forte, tão motivado, tão embevecido pelo seu trabalho, que colocava, como deve ser, as coisas boas antes das más. Talvez seja essa pureza que dele se irradiava e por isso ele era uma unanimidade do bem. Não existe pessoa que não se lembre de sua generosidade. Não existe ninguém que não se lembre de suas aulas e de suas palestras de direito penal ambiental. Não existe professor tão preocupado em atualizar as suas aulas. Não existe alguém tão organizado, não existe alguém tão compromissado, não existe alguém tão apaixonado. Dono de uma ética desconcertante, tão organizado que era capaz de achar um documento arquivado há 10 anos para salvar uma decisão coletiva em reunião de trabalho. As planilhas com os horários dos professores na organização dos cursos,
tudo escrito a lápis, com aquela letra bacana. Dono de muita diplomacia, sempre tinha aquele senso de equilíbrio típico de magistrado, ainda que o mundo estivesse caindo, mas também era capaz de falar duro quando não houvesse justiça. O Eládio é o exemplo de ser dedicado à construção do outro, alguém genuinamente que se preocupa com o outro. Profundamente sensível, quantas vezes se emocionou, não só com suas recordações, mas também por torcer pelo outro, por vestir a camiseta e por se colocar no lugar do outro. Entendia a importância da construção coletiva. Na Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, na Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul, no Brasilcom, no Planeta Verde, na UICN e, finalmente, na Infam, que são alguns exemplos da sua dedicação à construção de causas importantes. Fui secretária quando ele presidia o Planeta Verde. Passava vergonha porque ele sempre era mais organizado. Nada fugia de suas preocupações com o que era correto, aliás, hipercorreto. Também estivemos juntos quando ele presidiu o Comitê Brasileiro da UICN e durante vários anos em que coordenamos a pós-graduação em Direito Ambiental da URGS, em parceria com o Planeta Verde e também na Revista de Direito Ambiental. Estávamos em reunião quando nasceu o seu primeiro neto, o Pedro. Nunca vou esquecer da sua alegria e emoção. Preparava um curso como ninguém, um talento nato. Era dono de muitas histórias vividas durante os congressos e seminários por todas as partes do mundo. Vivia um verdadeiro casamento com a magistratura e com a preparação de magistrados. Vocacionado é a expressão que me vem à mente, mas acho que ela é insuficiente para registrar a verdadeira paixão que ele tinha por ensinar, por criar, por participar e contribuir na formação de tantos. Eládio é uma unanimidade. Como passar tantos anos decidindo tanto e ser tão amado? Qual a chave do Eládio para ser essa unanimidade afetiva, enquanto tantos de nós não esgrimimos nem uma fração desse talento? Mais uma vez me vem a palavra pureza. É que a gente consegue intuir quando alguém é verdadeiro, quando alguém está disposto a ceder para que o consenso seja alcançado. A gente, enfim, consegue identificar o amor. Eládio, querido, vamos sentir a tua falta, mas, acima de tudo, desejamos que te encontres com as energias mais elevadas que sintonizam com as tuas. Nossos sentimentos, a família querida, a Norma, a Larissa, a Fábio, o Tiago e todos os netos. Nossos sentimentos, a tua grande família, teus amigos em todas as partes do mundo, teus colegas, teus alunos, teus admiradores. Obrigada por nos ensinar tanto, professor de tudo, querido Eládio. Obrigado, Silvia, querida. Palavras muito bonitas e que realmente nos trazem grandes recordações. Eu gostaria também de passar a palavra à nossa ex-presidente, querida amiga, Ana Maria de Oliveira nos deu, para que possa fazer as suas considerações em relação ao nosso querido Eládio Lecei. Por favor, Ana, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar saudando os ilustres membros da mesa. Peço a licença de fazê-lo nas pessoas do Dr. Fernando Acauí, presidente do Instituto Direito para um Planeta Verde, do ministro Antônio Benjamin, do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Sarrubo, que é nosso anfitrião. Parabenizar a todos pela trajetória profissional na qual contribuem enormemente pela nossa causa ambiental, e bem como pelas belas falas que trouxeram a essa mesa de abertura. E eu tive a honra de presidir o Planeta Verde por 2 anos e, nesse contexto, conviver com o nosso querido homenageado Eládio Lecei. E muito foi lembrado nesses últimos dias sobre o Eládio desembargador, o Eládio educador e formador de juristas, o Eládio jurista e sua grande contribuição, sobretudo,
na lei de crimes ambientais, no direito penal ambiental, o Eládio esposo, pai, avô, o Eládio amigo. E eu não tive o privilégio de um convívio mais assíduo com o Eládio, mas, por isso, eu gostaria de destacar uma dimensão que eu pude presenciar desse ser de beleza, se vocês me permitirem a licença, uma beleza caleidoscópica, dado o brilho que ele irradiou em tantas diferentes facetas, todas essas que eu mencionei, e com a pureza, né, esse brilho que agora, complementando o que disse a Silvia, era irradiado da pureza, do Eládio. E essa faceta é do Eládio presidente e sempre presente no Instituto Direito para um Planeta Verde, marcado por essa capacidade de ser amigo, por essa capacidade de cuidado que o Marcelo Sodré destacou. Em alguns contextos, o Eládio era mesmo um embaixador. Todas as vezes em que havia dificuldades para se definir um caminho ou qual era a melhor decisão a ser tomada, quando havia necessidade de conciliar diferentes visões, era no Eládio que nós buscávamos uma solução. E ele era capaz de nos trazer. Ele, com a sua capacidade de escutar, de aconselhar, de realizar suas injunções, ele nos ajudava e encaminhava, enfim, a melhor saída. E isso também mostra uma capacidade, um sentido compreendido pelo Eládio de transmissão entre gerações. É uma coisa que o marcou, então, na formação de novos talentos, de novas lideranças na magistratura, dos magistrados de modo geral, na sua vida familiar, que era muito rica, e também no Instituto Direito por um Planeta Verde. Eu expresso meus sentimentos à família do Eládio, aos seus amigos mais próximos, e termino deixando minha esperança de que, na nova dimensão que hoje ele se encontra, ele siga sendo esse embaixador, agora pelos interesses do meio ambiente aqui no planeta Terra, e pelos rumos da humanidade e das gerações seguintes que ele deixa nesse mundo com tantos desafios, né, nesse século XXI. Muito obrigada, presidente, pela oportunidade de proferir essas palavras. Obrigado, querida amiga Ana, nos deu pelas palavras tão bonitas que foram também mencionadas. Eu, particularmente, o que poderia dizer sobre o Eládio depois de tudo que já foi dito? Eu apenas queria registrar aqui que, certamente, sem a contribuição do desembargador Eládio Lecei, o Planeta Verde não seria a instituição respeitada, a instituição, né, com esta dimensão que tem, que ela é. Os nossos primeiros presidentes, e eu quero registrar aqui que eu, particularmente, sempre tive, né, o meu tripé, não apenas no Planeta Verde, mas como fonte de inspiração para muitas causas, né, o ministro Herman Benjamin, a minha querida amiga Silvia Capelli e o desembargador Eládio Lecei. Esses três construíram o nome do Instituto Direito por um Planeta Verde, fizeram, né, do Planeta Verde esta instituição respeitada não apenas no Brasil, mas no mundo, né, porque todos sabem o quanto o Law for a Green Planet Institute é respeitado em todos os 4 cantos da Terra. Eu não vou falar 4 cantos da Terra, porque senão vai parecer que eu sou, não, um negacionista aí da Terra ser redonda, né? Vai parecer que a Terra tem cantos, né? Mas é como se dizia, né, no passado, brincando, é apenas uma expressão. E o Eládio nos deixa um legado que jamais será esquecido e que nós faremos questão de sempre lembrar àqueles que estão chegando
e que, porventura, não tiveram chance e o prazer de conhecê-lo. Faremos questão de sempre lembrá-lo, né, de lembrar de todos os seus ensinamentos, e eu tenho certeza que, assim como tantos que nós não tivemos oportunidade de conhecer, mas respeitamos, ele também será respeitado pelas próximas gerações, por tudo que ele fez e por todos os ensinamentos que deixou. Um ser humano ímpar, cheio de luz, que certamente está num lugar abençoado, nos vendo e torcendo por todos nós. Esse cuidado que ele tinha para com todos nós, certamente ele continuará tendo. Ele vai olhar por nós, vai nos abraçar. Eu, então, queria apenas fazer aqui alguns registros, né, de agradecimento, principalmente àqueles que tanto colaboraram aqui para a realização deste evento. Nós não estamos no encerramento, mas eu já quero deixar aqui o registro a toda a nossa diretoria. Eu passei aqui pelo visual, pelo visor, né, pela galeria e vi assim, eu não tenho nem como citar todos os nossos diretores, porque eles estão todos aqui praticamente presentes, poucos que justificaram a impossibilidade, mas quero fazê-lo, né, na figura, e olha, só quero dizer que é na figura dele, porque é o que está agora aqui, assim, dentre os que não falaram. Eu vejo que está aqui a Ana Maria nos deu, o ministro Herman Benjamin, a Silvia Capelli, o desembargador Rui Alberto, e o próximo, que é um dos nossos diretores. Então, por isso é que eu faço, né, o cumprimento a todos na figura dele, que é o nosso querido amigo, né, juiz de direito de São Paulo, Álvaro Luiz Valeri Mirra. Meu querido Mirra, vocês são os que estão aqui no primeiro plano da minha tela. Por isso, em seu nome, eu cumprimento a todos os nossos diretores e todos os presentes, mas queria fazer aqui render uma homenagem especial ao nosso diretor de comunicação, Fabiano Melo Gonçalves de Oliveira, que tanto se esforçou para o Congresso dos Estudantes e todos os demais congressos, mas o Congresso de Estudantes, o Fabiano segurou no braço, né, teve uma atuação impecável. Parabéns, Fabiano, obrigado por tudo. E ao Fernando Martins, nosso querido amigo e colaborador, e a nossa cerimonialista, chefe do cerimonial do Ministério Público do Estado de São Paulo, Roberta Gonçalves, pela gentileza de estar conosco nesta noite. Muito obrigado, agradeço mais uma vez o apoio de todos e principalmente dos nossos apoiadores, né? A Fundação Mokichi Okada, que no evento presencial sempre nos recebe de braços abertos. O Ministério Público do Estado de São Paulo, muito obrigado, meu querido amigo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, pelo apoio de sempre. A Associação Paulista do Ministério Público, que também, quando nós estamos no presencial, sempre nos abre os braços e nos ajuda em absolutamente tudo o que precisa. A Sabesp, a EMAI, a ENDE, Graça Couto, advogados, Felsberg, advogados, Veirano, advogados, Trent Ross Watanabe, advogados, Tosini Freire, advogados. Muito obrigado a todos pelo apoio, por acreditarem no Planeta Verde, naquilo que nós temos a propor, no nosso Congresso, na qualidade dele e no debate do direito ambiental. Né? Muito obrigado a todos. Tá? Estou vendo aqui no chat. O Congresso gera certificado? Gera, Cíntia. É automático, o Simpla, que é o sistema que nós utilizamos, automaticamente expede os certificados. Amanhã começamos, 9 horas da manhã, o nosso Congresso Internacional e na segunda-feira, no mesmo horário, o nosso Congresso Brasileiro. Um excelente congresso a todos, que seja muito profícuo, que os debates possam nos iluminar, né, na nossa jornada pela
conservação da natureza, pela preservação do meio ambiente como um todo, em todas as suas dimensões. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um ótimo fim de sexta-feira e um excelente final de semana a todos. Muito obrigado.